Bom dia a todos, meu nome é Camila, eu trabalho como gerente de compliance do Grupo Gita. É um grupo de empresas, a principal é a corretora de câmbio, né? Trazer um pouquinho para vocês que pediram a experiência como corretora de câmbio, compliance, as dificuldades do dia a dia, né? Eu até dei uma olhada no perfil dos participantes, verifiquei que tem alguns que também são de corretoras de câmbio, então às vezes até vai parecer repetitivo o que eu vou falar, mas é o que acontece no mercado, é o que acontece no nosso trabalho, que é uma aventura todos os dias, né? O que eu queria trazer para vocês? Eu estou há 10 anos trabalhando na área de compliance do Grupo Gita, né? Lá atrás, quando começou a situação de compliance mesmo, efetiva em corretoras de câmbio, as coisas aconteceram meio no susto e fomos nos adaptando. Então, primeiro controles internos da instituição, sentamos, fomos fazer, porque até então as corretoras de câmbio não tinham essa situação dessa fiscalização que se tem hoje pelo Banco Central, né? Então, nós viemos engatinhando e fomos atendendo as resoluções, os pedidos de mercado e a situação do Banco Central. Eu até costumo falar com os meus diretores, né? Eles não são dono da empresa. O Banco Central, na realidade, é quem comanda e quem determina. Porque se você estiver fazendo alguma situação irregular, o Banco Central tem o poder para fechar a sua instituição. Então, a gente tem uma preocupação muito grande relacionada a isso. O que a gente percebe? Veio resolução falando sobre controles internos, vem resolução falando agora sobre conformidade em compliance, diversas resoluções. O que eu vejo com essa Lei 13.506, que é do ano passado? Ela veio para fortalecer o poder do Banco Central em cobrar as corretoras, não que ele não tivesse, né? Porque ele já tinha o poder sobre as corretoras. A gente tem um histórico aí nos últimos anos de diversas corretoras que fecharam por motivos de irregularidade. Irregularidade na parte principalmente na situação de prevenção à lavagem de dinheiro. Até eu peguei aqui alguns pontos, o artigo 3º, eles colocam diversas situações. Eles falam sobre os controles internos e gerenciamento de risco, fala sobre governança corporativa, que se não tiver governança corporativa, transparência dentro de uma instituição, dificilmente ela vai sobreviver. Eu falo até do apoio da diretoria em acreditar na situação de compliance. Às vezes até conversando com outras corretoras de câmbio, que a gente acaba se comunicando. Existe a situação do comercial, que quer fechar a operação de câmbio, e eles ganham para fechar a operação de câmbio. Existe a situação do compliance, que tem que verificar a operação de ponta a ponta, desde uma situação de análise cadastral, a lei até fala sobre verificar a capacidade econômica financeira, não só da instituição, mas dos seus clientes. Então, tudo que eu vendo a lei de ponta a ponta, o que ela traz? Ela traz tudo que o Banco Central já vem cobrando das instituições com poder punitivo maior. Então, o risco do administrador, que já tinha de ficar sem operar durante um período, a situação de multas, que os valores são realmente absurdos. Se você não fizer o correto, nenhuma instituição vai sobreviver a isso. Tem a situação que fala sobre estabelecer limites operacionais. Hoje, a corretora de câmbio, ela tem as mesmas obrigatoriedades que um banco. Então, você pensa, eu pegar o Bradesco, pegar o Itaú, que são bancos grandes, uma corretora de câmbio tem que ter os mesmos controles, a mesma situação que um banco. Temos dificuldades na solicitação de documentos para o cliente, situação de solicitar demonstrativos financeiros. Aqui a lei fala, capacidade econômica financeira, tem que ser verificado. E aí você tem a situação por trás, você tem que ter profissionais qualificados, porque não adianta o cliente mandar um balanço e eu não olhar aquele balanço. Não adianta ele mandar um faturamento e eu não olhar aquele faturamento. E tem a situação da veracidade de informações. Hoje, com a situação de lavagem de dinheiro, é fácil falsificar uma relação de faturamento. Balanço e DRE, se não for um oficial, é fácil.
Então, nós temos que ter ferramentas para prevenir isso. Eu falo, às vezes é melhor você deixar de trabalhar com o cliente do que ter um cliente que te traga uma situação de risco para a instituição. Situações que às vezes eu vejo, às vezes a gente pensa só na saída do dinheiro, tá mandando dinheiro para fora, eu tenho uma preocupação. Nós pegamos situações de empresas que prestavam serviços lá para fora, e essa empresa, obrigatoriamente, o que fala a legislação? Você tem que ter um contrato e você tem que ter uma fatura, não necessariamente uma nota fiscal do cliente. O cliente montava o contrato, a fatura, mandava dinheiro para fora e ele não emitia nota fiscal. Aí penso, o que eu tenho a ver com isso? Porque eu já prestei o serviço, ele estava certinho. Nós temos a obrigatoriedade de ver se o cliente está emitindo a nota dos serviços dele. Então, entra uma situação de que nós temos que fazer o papel de fiscalizadores dos nossos clientes. Fala sobre manter evidências dos processos, até a lei comenta sobre isso. Já era uma obrigatoriedade do Banco Central. Ele fala, conheça o seu cliente, conheça o seu fornecedor, conheça o seu funcionário. Já era uma obrigatoriedade você manter evidências dos processos. Se você não mantém evidência daquilo que você faz, daquilo que você executa, passa 3 anos, que normalmente assim, 2, 3 anos, pede-se documentos e você não tem o documento ali. Eu vejo que hoje uma corretora de câmbio é obrigada a ter sistemas que são caros, não é fácil manter, para acompanhar todo esse processo. A necessidade de contratação de profissionais qualificados, porque eu não tenho um cliente, eu não tenho 2 clientes. Hoje, a minha instituição ela tem cerca de 3.500 clientes ativos. Aí você pensa que você tem que ver a situação de capacidade financeira, porque a lei fala, não é só da instituição, é dos seus clientes também. De 3.500 clientes, e às vezes um ano o cliente estava certinho, no outro ano o cliente está todo errado. Então, existe a necessidade de um acompanhamento constante. E isso é a situação de recursos. Existem outros pontos na lei que é mais fácil de ser contornados. Se você falar sobre governança corporativa, controles internos, eu não dependo de terceiros. Eu dependo do apoio da diretoria, da administração, para fazer o processo acontecer e funcionar. Agora, quando eu falo relacionado a clientes, eu necessito de uma equipe por trás. E entra a situação da confiança no próximo. Quando você tem muitas pessoas trabalhando para você, não se sabe a forma que é executado o trabalho. Se realmente a pessoa tem um entendimento para analisar e avaliar um balanço. Não é todo mundo que vai ter esse conhecimento. Então, a situação de contratar profissionais capacitados para atuar nessa área é realmente uma necessidade. Ampliação de horas da auditoria, até o processo fala sobre auditoria. O que eu sinto? Hoje, normalmente, uma corretora contrata uma auditoria 180 horas para fazer toda a avaliação dos processos internos. 180 horas hoje não é o suficiente. É obrigatório contratar mais horas, menos horas? Não que há uma necessidade, há uma obrigatoriedade por parte da instituição de verificar a quantidade de processos que tem. A auditoria vai conseguir ver nesse período? Depende do tamanho da instituição. Tem corretoras que têm 5 operadores, tem 300 clientes. A nossa, por exemplo, eu contratei 360 horas. A cada 2 meses eu tenho uma auditoria interna dentro da instituição para a verificação dos processos e procedimentos. Porque quando você está dentro do processo, às vezes você acaba não enxergando algumas coisas, por mais que seja uma obrigatoriedade sua. Então, o medo de passar uma situação é grande. Então, a gente acaba solicitando uma quantidade maior de horas e a auditoria também tem a responsabilidade dela. Há alguns anos atrás, logo quando começou, a situação de auditoria dentro da corretora era interessante,
Porque os auditores iam e não tinham o conhecimento do que era uma corretora de câmbio, como que era o processo. Então, eles iam, auditavam, o que você pede de cadastro? Aí ele verificava, o que você pede de tal situação? Ele verificava só se você estava pedindo as coisas que ali constavam. Hoje não, eles verificam se você está vendo capacidade econômica financeira do cliente, se o cliente teve radar, eles verificam se você realmente está fazendo todo o processo. E a primeira coisa que o auditor pede hoje é o seu manual de controles internos. Porque o que tiver escrito ali é o que a instituição tem que estar executando. Trabalhar em corretora de câmbio é um desafio, porque as operações, o nosso foco maior é posição própria, até 100 mil dólares, ou seja, eu utilizo um banco parceiro para remeter recursos para o exterior ou para receber. E acima de 100 mil dólares eu faço intermediação junto a bancos, né? Hoje a nossa responsabilidade maior está até os 100 mil dólares. Não que eu não tenha responsabilidade sobre as outras operações, eu tenho. Só que se você pegar que a lei ela fala que a multa vai ser baseada numa situação do fato gerador, frequência, volume, operações de 100 mil dólares, você faz, é um valor expressivo, mas faz numa grande quantidade. E se for um cliente de má fé, quando você vê, já passou, já foi um volume alto, trouxe um risco grande para a instituição. Existem os procedimentos que fazemos para comprovar que não estamos de acordo com a situação? Existe. As evidências dos processos realizados, as evidências da análise que foi realizada da operação cambial, os sistemas de acompanhamento das operações, consultas listas e diversos processos que hoje somos obrigatórios. Que nem eu falei, não tenho acho que muita coisa mais para explanar para vocês, mas a lei ela veio para reforçar uma situação de Banco Central. O Banco Central já precisaria de reforço? Não, porque ele já tem um poder em cima das instituições financeiras, né? Mas essa lei ela retrata justamente circulares e resoluções que vêm ao decorrer dos anos. Nós, como corretoras de câmbio ou instituições financeiras, temos que buscar seguir o mais à risca possível a situação das circulares, porque temos fiscalizações constantes do Banco Central. Hoje, corretoras de câmbio têm o Siscom, que é uma fiscalização remota, onde ficou muito mais fácil o Banco Central solicitar a documentação. E ele não quer saber o seu procedimento, ele quer as evidências dos seus procedimentos. Então, até a gente fala, a fiscalização remota ainda é boa, né? O ruim é quando vier uma presencial, porque quando vier uma presencial aí a situação está séria. Mas a fiscalização remota, teve um questionário até que foi, eu acho que um bem absurdo que nós recebemos com 350 questionamentos. Então, não é uma fiscalizaçãozinha, eles queriam saber todos os procedimentos e cada procedimento nós éramos obrigados a anexar a evidência do procedimento de pelo menos 5, 10 clientes, o procedimento que você realiza. Então, assim, existe uma preocupação, a instituição que eu atuo, hoje nós temos 130 funcionários. Então, a gente tem que pensar num todo. Governança corporativa está aí para trazer uma transparência, uma segurança maior para a instituição. É uma necessidade perante ao Banco Central, perante até os nossos clientes. Qualquer notícia que saia envolvendo o nome de uma instituição hoje, negativa na mídia, pode fazer aquela instituição simplesmente quebrar. É que nem fala, pode punir com 2 meses sem funcionar. Uma corretora sem funcionar 2 meses, ela não resiste ao mercado. Então, buscamos mecanismos para evitar qualquer atrito com o Banco Central, os órgãos reguladores.